Bom, vamos lá então, a nossa terceira aula. Aqui nós vamos falar explicitamente sobre o Cristo glorificado, né? E também sobre a revelação desse Cristo e do seu reino eterno sobre as nossas vidas. Então, a Apocalipse 1:1 vai falar sobre isso, acompanha aí, e aí essa revelação deixa bem claro que o Senhor estabelece o testemunho de Jesus Cristo para nós. Versículo 2 aqui, ok? Então, primeiro, semelhante ao Filho do Homem, Cristo, homem, servo. Então, a característica dele. Hoje é muito comum nós falarmos sobre os quatro seres viventes e, lógico, que chama muito mais atenção o leão, né? A águia, né? E o touro, enfim, tudo isso. Porém, nós estamos vendo a manifestação do Filho, ok? Então é o momento do homem, do servo. Lógico que o touro também, o boi ali vai ser representado como servo, mas Apocalipse mostra Jesus, filho do homem, homem, servo, ok? As suas vestes, como sumo sacerdote, vestimentas apropriadas, credenciadas desse Cristo, amém? Outro ponto importante, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, lugar de dignidade, né? A demonstração dele na nossa vida. Cabelos brancos, lugar de sabedoria, olhos como chamas de fogo, onisciência. Quando fala disso, está falando da onisciência do Senhor. Então nós precisamos sempre acreditar na onisciência do Senhor sobre todas as coisas, até nos momentos difíceis da nossa vida. Amém? Os seus pés como semelhantes ao bronze polido. Isso demonstra o quê? Justiça, aliás, onipotência e força sobre as nossas vidas. Amém? Esses pés de bronze polido é um lugar, o bronze sempre foi retratado como um poderio de força sobre as nossas vidas, ok? Vós como muitas águas, justiça e juízo. A água está ligada à purificação, a esse lugar de juízo sobre as nossas vidas. Lembra lá do dilúvio e tudo mais? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? Tenha esse lugar guardado no Senhor. A mão direita, 7 estrelas, que significa a soberania do Senhor. Amém? Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, verdade sobre as nossas vidas. A espada, ela está ligada à verdade, à palavra de Deus sobre nós. Então, todo aquele que é nascido da água e do Espírito, né, dessa palavra, dessa verdade, tem uma parte com o Senhor. Do seu rosto brilha como o sol na sua força. Fala da glória do Senhor, da majestade dele sobre nossos corações. Malaquias 4:2. Ele é o primeiro e o último. Há várias referências na Bíblia sobre isso, ou seja, ele é eterno e imortal sobre os nossos corações. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Tinha uma chave da morte e do inferno. Depois vocês me lembram, eu quero falar sobre o inferno, fazendo um estudo especificamente sobre o inferno, para compreendermos um pouco essa questão aí. Quando fala que ele tinha a chave, fala sobre o domínio, né? Um lugar legitimado na vida dele. Então essas credenciais validam Jesus como vencedor, o único digno de abrir e desatar os selos.
Então nós vamos depois estudar sobre os selos, sobre as cartas, sobre esse lugar onde, de fato, nós vamos compreender a direção do Senhor. Amém? Então, primeiro capítulo, Cristo glorificado, e Ele tem toda a autoridade para estabelecer todas as coisas e abrir os selos e trazer todo o julgamento sobre as nações. Ok? Então, no livro de Apocalipse, nós vamos compreender que ele é literal nos nossos corações. Existe uma literalidade em todo esse processo e a gente precisa sempre ter um coração de submeter as regras de interpretação bíblica sem nenhum tipo de confusão, ou sem nenhum tipo de interpretação análoga ou que nada tem a ver com a palavra de Deus, ok? Vamos lá. Então, aí eu não vou falar agora sobre as cartas, né? Depois a gente volta num outro momento específico, que eu quero ir um pouco mais fundo a respeito desse momento aqui da escatologia, para sermos bem práticos e bem diretos aqui. Depois a gente volta nas cartas, elas têm, lógico, muito a dizer, mas eu vou citar só as recompensas. Para aqueles que permanecerem até o fim, existe uma recompensa clara, objetiva, amém? E o Senhor, Ele está falando isso para nós. A condição de sermos vencedores, de estarmos diante dEle, ou mais do que vencedores, como diz em Romanos, no capítulo 8, versículo, se não me engano, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É para aqueles que permanecem fiéis. Amém? Então não vou comentar os fatores históricos das cartas, mas eu vou comentar aqui as promessas que Deus tem, as recompensas que Ele tem para aqueles que permanecerem firmes. Então, o nosso desafio aqui, gente, é nós permanecermos firmes. Amém? Sermos fiéis até o fim. Então, há algumas promessas para nós. Especificamente nas cartas aqui, as igrejas têm 10 promessas específicas. Apocalipse 2:7, alimentar-se da árvore da vida. Amém? O que significa isso? Vida eterna para nós. Agora, com Cristo. Amém? Muito importante, alimentar-se da árvore da vida. Segundo, não sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 fala isso. Ok? Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Terceira recompensa, Apocalipse 2,17, maná escondido. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Maná escondido. Quarta promessa, uma pedrinha branca com um novo nome. Todos nós teremos um novo nome. Então, por exemplo, se você não gosta do seu nome, Jesus vai trocar ele. Amém? Ele vai te dar um nome eterno, algo que vai identificar você pela eternidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Amém? Quinto, autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. Mas se lembre, não é para todos, nem todos terão essa autoridade. É para aqueles que têm intimidade. A parábola da mina fala sobre isso. Amém? Aqueles que não granjearam relacionamento com o Pai, intimidade com o Pai, não vão governar, não estarão sobre nações. Não existe isso. Entende? Então tem que deixar claro esse ponto. Sexto, vestiduras brancas. Apocalipse 3, 5 fala sobre isso. As vestiduras brancas sobre as nossas vidas.
Sétimo, um nome que não será apagado do livro da vida. Olha que coisa maravilhosa. O nosso nome não será apagado do livro da vida. Apocalipse 3:5 fala isso. Que maravilha. Nós temos que manter firme até o fim. Amém? Oitavo, ele mesmo nos confessará diante de todos. Imagina, que coisa gloriosa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, infinito, ele nos confessará diante dos homens. Apocalipse 3:5. Nono, ele nos fará coluna do seu santuário. Isso é maravilhoso, né? A gente nem dimensiona o que significa isso, mas é inefável, algo que na eternidade a gente vai saber. Então nós temos que manter firme. Apocalipse 3:12. E décimo, sentar-se no trono. Então vai haver tronos, a Bíblia fala sobre isso. Apocalipse 3:21. Depois a gente mais para frente você vai entender um pouco melhor isso. Então todas as recompensas, elas são gradativas na nossa vida. Todas as recompensas estão ligadas a um lugar onde nós estaremos com o Senhor, nós receberemos vestes novas, nós buscaremos ao Senhor e contemplaremos Ele como Ele é. Então, há uma eternidade em nós. O nosso desafio é manter essa eternidade com Cristo. Pode ser que alguns vão estar sem Cristo, mas nós estaremos com Ele. Então, é assim, salvação na nossa vida é o dom inteiro. É o dom inteiro da fé. Amém? A salvação, ela, lógico que teve um preço, mas ela foi uma dádiva, foi um presente de Deus para nós. Nós não pagamos por isso. Então, a salvação foi nos dada por meio da graça. Tem vários textos, Efésios 2:8, Tiago 1:17, tem vários textos que falam sobre isso. Pronto, então nós tivemos acesso. Agora, galardão é o dom inteiro das obras. É nessa hora que nós precisamos observar que existe um lugar que eu tenho que trabalhar, que eu preciso mover, que eu preciso apresentar obras. Depois a gente vai estudar um pouco lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir ali do verso 5, 6, por ali, nós vamos entender muita coisa a respeito disso. Então o galardão vai ser para nós aí um lugar de recompensa. A Bíblia fala que nós vamos apresentar essas obras diante de Deus e lá nós receberemos galardão. Tanto em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 fala sobre isso, quanto também em Colossenses capítulo 3, versículo 24, 25 e 26. Amém? Depois você leia lá. Então, a igreja precisa cuidar das obras, né? Buscar esse lugar na presença do Senhor. E se nós permanecermos, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 diz: se nós permanecermos no fundamento que ele edificou, nós receberemos galardão. E nós temos que entender que esse lugar não é um comunismo, não é um lugar de igualdade, referendo que todos vão receber a mesma coisa. Não, aquele que trabalhou, aquele que moveu mais, aquele que se empenhou mais, aquele que buscou a presença do Senhor e a sua vontade, lógico que vai ter mais galardão, vai ter mais coroa do que os outros, entendeu? Então, a consideração que nós temos que fazer é que nós seremos julgados pelo Senhor, tanto pelas nossas intenções de obras, quanto as nossas obras. Todas elas passarão pelo fogo. E o Senhor fala, se for queimado e for palha, não vai ter mais nenhuma chance, ok?
Então é muito importante que nós guardemos o nosso coração, que nós temos um lugar de serviço diante do Senhor, de atos de justiça diante do Senhor, e precisamos bordar as nossas vestes para encontrar com Ele na sua glória e no dia do julgamento do tribunal de Cristo. Deus abençoe vocês.